presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, criticou a exclusão de opositores nas eleições na Venezuela. O único limite razoável deve ser o respeito à democracia e aos direitos humanos. Com muita preocupação, estou seguindo os eventos dos últimos acontecimentos na Venezuela. Sempre tentei dar voz ao sofrido povo venezuelano e esta não será a exceção. A coerência não pode ser deixada de lado no último minuto. Quando, digamos, aparece um caminho de saída, um itinerário de esperança pela realização de eleições com a oposição, vimos essa ilusão apagada com a inabilitação de Maria Corina Machado. O problema da inabilitação de Maria Corina Machado não tem a ver com a visão do Paraguai ou com o presidente do Paraguai ou com alguma concepção ideológica em particular. É um fato que choca de forma escandalosa com a letra clara dos direitos humanos. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, também fez críticas ao regime do ditador Nicolás Maduro. Aqui sabemos o que pensamos sobre o regime venezuelano. Todos temos uma opinião clara. Devemos ser objetivos. Faz pouco tempo foi discutido isto em Brasília, em virtude de uma reunião convocada pelo presidente Lula. É claro que a Venezuela não vai sair para uma democracia saudável se, quando houver uma possibilidade de eleição, uma candidata como Maria Corina Machado, que tem um enorme potencial, é desqualificada por motivos políticos e não jurídicos. E alguns dirão, e o que tem a ver isso com o Mercosul? Bom, tem a ver porque os diferentes blocos e associações no mundo alçaram a sua voz e acho que faríamos um favor à democracia venezuelana e ao povo venezuelano se não falarmos, como fez o presidente Abdo, que eu subscrevo, apoio e acho que o Mercosul tem que dar um sinal claro para que o povo venezuelano possa se encaminhar para uma democracia plena que claramente hoje não tem. Augusto, ainda bem que temos aí Paraguai e Uruguai para equilibrar o discurso nesse encontro do Mercosul. Como é fácil falar a verdade, né? Como é fácil a exposição dos fatos, né? Do que está acontecendo de fato, acontecendo realmente. Nós ouvimos dois países aí, né? Representantes de dois países que estão contando o caso como o caso foi. É simples. Quem tenta mascarar é o Lula, o grande democrata. É como se o Brasil fosse uma democracia aqui, ele não enxerga com motivos. Está tudo a favor dele, é melhor fingir que não está vendo o que faz o judiciário. Agora, ele dizer que não conhece a Maria Corina Machado, que foi uma deputada, e ele certamente sabe disso, e gostou de saber, ela teve uma votação muito boa numa das eleições para o Congresso, e no primeiro dia o presidente do Congresso, só me recordo do sobrenome dele, é Cabello, né? Cabello. Isso. Ele simplesmente disse que ela não podia assumir o mandato, ela não tinha qualificação para assumir, ponto final. Ponto final. Ela agora tentava ser candidata à presidência e foi proibida pelo governo. Lá eles fazem as coisas ainda mais radicalmente do que aqui. Aqui eles perseguem, agora lá eles proíbem, não pode ser candidato. Como fizeram agora com o Bolsonaro não pode ser candidato às próximas. Lá é claro. E o Lula finge que não vê, prefere realçar a fama, fortalecer a imagem de ignorante, que ele também é. Ele não sabe nada do passado da Venezuela, finge que desconhece o presente e não está nem aí para o futuro. É cada vez mais sombrio que se desenha na Venezuela. Ele devia conhecer, sim, a Maria Corina tentou falar
com o governo do PT não conseguiu, quando ela veio ao Brasil. Né? Ele deve saber que há presos políticos, porque isso aí, o Maduro apresenta ele nos encontros cada vez mais frequentes como um feito do regime. Ele não sabe imagine o que ele vai fazer para ajudar os... Agora parece que são 700, no Brasil são 600 mil, ou 300 ou 600, eu não me recordo o número exato, de exilados da Venezuela. Um número enorme, né, que o governo Bolsonaro fez o possível para acolher. E alguns conseguem empregos, outros sobrevivem como podem no Brasil. É fácil saber se um país vai bem. Ver se fogem de lá ou para lá. Há séculos ninguém foge para Cuba. Não precisa, ninguém está proibindo. Fogem de Cuba. Como fugiu da Alemanha Oriental, né, dos países lá do leste europeu, subordinados à Rússia, na tal União Soviética, e como fogem agora da Venezuela e da Nicarágua. Agora, que belo porta-voz aí, o belo interlocutor arrumou o Papa. É um pior que o outro. Um não sabe o Salve Rainha inteiro, ou não aprendeu o Papa. O Lula, ele comparou o Daniel Ortega a Angela Merkel. Tinha o mesmo direito de continuar na presidência como ela foi primeira-ministra, sucessivamente reeleita pelo partido dele. Ali foi ignorância, o Lula é a mistura da ignorância com a má-fé, que dá isso aí. Um Lula. É grave você acusar alguém de ser um Lula, né? Ele é. Ele é. E ele facilita as coisas para a oposição ao se colocar na terceira pessoa. Ele se refere a si próprio como o Lula. O Lula acha isso, o Lula acha aquilo. Ele não podem acordar o Lula. É o que eu dizia, né? Eu digo sempre, fora do Pelé, que era uma entidade mesmo, quem se refere a si próprio da terceira pessoa pode internar, junto com vários outros, começando pelos seus eleitores. Ana, nesse encontro do Mercosul, Lula, então, defendeu uma moeda única para o Mercosul, disse que não conhecia, então, os pormenores, né, da perseguição a candidatos na Venezuela e, pelo menos, Uruguai e Paraguai criticam, né, a ditadura venezuelana e exigem uma postura mais firme do bloco em relação às eleições aí na Venezuela. Paula, e eu, como cristã, tem uma frase que ele disse aí, é muito, muito grave. Ele se referiu à perseguição a cristãos na Nicarágua, padres presos, freiras, né, pastores ali, todos muitos relacionados à Igreja Católica. Ele se referiu como, abro aspas, uma disputa com setores da Igreja. Por que só defeito? Por que olhar defeito só de um lado? Disputas com setores da Igreja. E a CNBB não vai se pronunciar em relação a isso? A gente vai repetir sempre aqui, a CNBB não faz parte da hierarquia oficial do Vaticano, não representa os católicos no Brasil, mas a CNBB adora colocar o dedo em absolutamente tudo. Vocês não vão soltar nenhum comunicado oficial sobre a perseguição a cristãos, a católicos na Nicarágua pelo ditador Daniel Ortega, amigo de Luiz Inácio Lula da Silva, e que ele colocou como uma disputa com setores da igreja? Vamos aguardar aí o pronunciamento da CNBB corrigindo o atual presidente da República. Não tem nada de disputa com setores da igreja, não. Lula, o nome é perseguição, tortura. O senhor não tem coragem de falar isso?